contar uma história. Trabalhei por muitos anos como professor dos colégios Loyola e Santo Antônio, em Belo Horizonte. Hoje, estou coordenador de pastoral no Colégio Imaculada Conceição. Tive o privilégio de receber, na minha formação profissional e principalmente espiritual, influências tanto inacianas como do Padre Eduardo, o Padre Ramon, o Padre Nelson e da irmã Maria Helena Lopes, filha de Jesus, quanto influências franciscanas, como do Frei Dario, hoje Dom Dario, do inesquecível Frei Lário. Para completar, eu já trazia comigo uma riqueza imensa, proporcionada por um padre secular, o Padre Candinho, da minha paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Lagoinha, que através de Guimarães Rosa ensinou-me a fazer uma síntese dessas sabedorias que minam no dia a dia. Uma delas ouvi de outro mestre muito querido, o Padre Ibânio, que certa vez disse uma frase que me fez e me faz pensar até hoje. O cristão é aquele que vê o que todo mundo vê, mas de um modo diferente. O sempre franciscano Leonardo Boff chama isso de olhar sacramental. Inácio de Loyola dizia que trata-se de sentir e saborear as coisas internamente. No fundo, tudo aponta na mesma direção e o cristão é convidado permanentemente a perceber esse mistério que mora nas coisas, pessoas e acontecimentos. O momento presente, o tempo pascal, é tempo propício a esse exercício. O tempo pascal nos coloca diante de um túmulo vazio. Uma vida aparentemente acabada, aniquilada, de repente nasce de novo. E entre os sinais de vida em meio à morte, é preciso discernir, recolher para poder acolher. E o que vivemos, as experiências recolhidas, irão alimentar esse tempo de vida nova, onde somos chamados a saborear em profundidade e guardar no coração o gosto das descobertas, dos mistérios revelados no cotidiano. Eu sou um católico que tento a cada dia ser cada vez mais cristão. Sou igual a todo mundo, mas diferente. A começar porque sou único. Podem me clonar e o clone solto na vida vai dar uma pessoa diferente. E a diferença começa por esse modo de olhar todas as coisas, como, por exemplo, o futebol. Eu sou brasileiro e, sendo brasileiro, sou igual aos outros também nessa paixão. Eu já joguei futebol e até bem. Hoje eu gosto de assistir, torcer, participar das discussões, das gozações que mudam de rumo de acordo com a safra. Sucessos e fracassos oscilam de lado e fazem a alegria de uns, a tristeza de outros, a diversão de todos. Em 2003, 10 anos passados, tive um motivo a mais para gostar de futebol. É que eu sou cruzeirense de nascença e de pertença. Naquele ano, nem tão longínquo assim, meu time ganhou quase tudo, inclusive o tão sonhado título brasileiro. Ficou na história a sua tríplice coroa, pois foi justamente essa conquista futebolística, recordada agora, que me convida a um olhar diferente. A grande novidade no futebol brasileiro naquele ano de 2003 foi a fórmula de disputa do campeonato nacional. Pela primeira vez, usou-se o sistema de pontos corridos. Os times todos passaram a jogar uns contra os outros, um jogo na sua cidade, outro na cidade do adversário, somando os pontos. Ao final, quem acumulava mais sucessos e, portanto, mais pontos, era o campeão. Outra coisa interessante do sistema de pontos corridos é que ele permite a existência de vários vencedores, ao invés de um só. A disputa principal, é claro, é pelo título de campeão. Mas é uma outra competição pela classificação para outros torneios, como a Taça Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. E lá embaixo, no fundo da tabela, existe a disputa para não cair para a segunda divisão. E na segunda divisão, a disputa é para subir para a primeira. E para os que ficaram no meio, no limbo, sem ganhar nada, fica também o desafio de uma melhor preparação para o ano que vem. Ou seja, esse sistema valoriza o dia a dia, o trabalho, o esforço de cada partida. Numa palavra, valoriza o cotidiano. Ao invés de tirar o título da cartola no último jogo,
Privilegia-se a competência de quem trabalhou ao longo de todo o campeonato. Quem não acompanha muito o futebol brasileiro deve estar pensando, peraí, mas qual é a novidade nisso? Inventaram a roda? Esse sistema não é o óbvio? É, mas não era. Desde que o campeonato existe, já vimos de tudo. Toda sorte de fórmulas, sistemas e esquemas que possibilitavam que um campeão, por exemplo, tivesse menos pontos que outro time, lá de trás da tabela. O melhor podia ser eliminado num torneio chamado apropriadamente de mata-mata. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história. Continuando a nossa história, pontos corridos. Pensando bem, a gente começa a entender. A televisão é a grande patrocinadora dos torneios de futebol. Seja na TV aberta ou no sistema pay-per-view, ela investe milhões e é, na prática, a dona do negócio. Os times brasileiros acabam sendo reféns das dívidas imensas que contraem em função de gestões caóticas e muitas vezes fraudulentas nesse mundo conturbado do futebol. Por sua natureza, a televisão precisa do inusitado, do surpreendente, do espetacular. O dia a dia previsível, sem surpresas ou novidades, isso não dá ibope. É preciso rechear cada dia de emoção, suspense, surpresa. Vejam, por exemplo, o que acontece nas novelas. Como eu admiro os escritores de novela. Eles conseguem produzir 6 meses de uma história em capítulos, em que todos os capítulos, todos, sem exceção, terminam com um suspense no ar para garantir a audiência do dia seguinte. Do lado de cá, na poltrona, o telespectador, a telespectadora assistem a tudo, fisgados pelas emoções, alienados, muitas vezes imbecilizados, sem considerar que a sua vida não é assim, a vida de ninguém é assim. Vivemos num cotidiano a experiência da rotina, da simplicidade, a experiência do ordinário. E é aí que somos chamados a descobrir o novo, o permanente, o especial, o extraordinário. Assim, se dependesse da televisão, o sistema de pontos corridos desapareceria e o mata-mata prevaleceria, como já acontece nos principais e mais ricos torneios da Europa, inclusive na Copa do Mundo. Diante de tudo isso, analisando essa paixão nacional que é o futebol, os lances, os fatos alardeados e discutidos nos botecos, a mídia esportiva, eu sou chamado a ter, como cristão, aquele olhar diferente. Fico pensando que há na narrativa da vida de Jesus um evangelho oculto, anônimo, que parece nos dizer: o extraordinário foi preparado e gestado na simplicidade. Os evangelhos não são uma biografia do homem de Nazaré. Neles encontramos informações que nos ajudam a compreender a sua mensagem, a sua boa nova. Sendo assim, no texto há lacunas imensas. Não sabemos, por exemplo, detalhes da sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, como ele chegou à idade adulta. Tudo ficou lá escondido, para revelar-se depois, aos poucos, nas suas palavras, nos seus gestos, na sua vida pública. Jesus gastou a maior parte do tempo da encarnação trabalhando em silêncio, como é bem do gosto dos mineiros, no cotidiano da sua casinha em Nazaré da Galileia. Muitas vezes ficamos correndo atrás do gol na prorrogação, do último pênalti que vale a taça, o campeonato. Precisamos desesperadamente do espetáculo que garanta índices de audiência. Queremos o brilho dos milagres. Diante dos holofotes, queremos ser celebridades. Por isso, muitos cartolas do futebol não conseguem ainda aceitar um torneio que, ao final, dê o prêmio ao cotidiano, ao time que, ao longo de um ano inteiro, buscou aperfeiçoar-se nos treinos, investiu em cada jogo, no esforço do dia a dia, aprendendo com os tropeços, reconhecendo seus limites, investindo e aprimorando suas qualidades, buscando a conquista passo a passo,
de alegrias saboreadas uma a uma, gol a gol. Vejam, por exemplo, a campanha do Galo na Libertadores desse 2013. Até agora, 100%. Venceu e convenceu em todas as partidas, pois pode cair no primeiro jogo da próxima fase. Olha eu secando, no tal do mata-mata. Aliás, o Cuca, técnico do Galo, já teve essa experiência com o Cruzeiro. Para muitos torcedores e dirigentes, o cotidiano pode ser superado ao final por um golpe de sorte, ou de azar, ou outros tipos de golpe. Por alguém que foi mais esperto, descobriu um atalho, um momento de brilho, um flash, um apito do juiz. A Páscoa não acontece num dia, nesse flash. A ressurreição é construída dia a dia, em cada gesto, palavra, acontecimento, em que escolhemos a vida e não a morte, o amor e não o egoísmo. Foi assim com Jesus. Quem passou toda a vida fazendo o bem não podia ficar prisioneiro de um túmulo de morte. O olhar pascal nos convida a perceber esse mistério que mora nas partidas disputadas no dia a dia. Perceber que entre vitórias, derrotas, empates, há sobretudo a vida. Vivemos, experimentamos sabores que são revelados nos acontecimentos, nas pessoas, no tempo que passa e nos convida a ir junto, rumo à novidade do dia seguinte. No jogo da vida, todo dia é dia de somar os pontos corridos, os fatos ocorridos, as experiências colhidas, as pessoas acolhidas, a vida que nos foi dada. Valorizar o cotidiano, descobrir o mistério que mora nas coisas, sentir e saborear intensamente os dias que recebemos de presente, os vividos e os que virão. Ser e fazer como os outros, mas diferente. Isso é vida nova. Isso é perceber que a vida é dom, mas vem incompleta, inacabada. Ela está aí para ser construída no cotidiano, por pontos corridos.